Programa Espaço Saúde. Um oferecimento UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia. Começando agora mais um programa Espaço Saúde. E é um prazer estar com vocês no programa que fala sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. E hoje nós temos em pauta os seguintes assuntos: disfunção temporomandibular, a gente também vai falar sobre discopatia e hérnia de disco e encerramos o programa com um bate-papo com o presidente do Conselho Regional de Odontologia. A gente vai para um breve intervalo e já estamos de volta. Não saia daí! UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia. Dispomos de uma equipe de profissionais especializados e aparelhos modernos para exames e cirurgias. A UDI Oftalmo oferece um atendimento personalizado e procedimentos médicos de alto padrão. UDI Oftalmo, visão em tudo que faz. Unidades Medical Jaracati e Quatraque. Hold on. Hold on. You are not alone. Hold on. Hold on. Com certeza você já ouviu falar sobre hérnia de disco, não é? E sobre discopatia? Você sabe o que é? Nós convidamos o ortopedista Paulo Rogério Costa e ele fala sobre a diferença entre os dois. Confira! Olá, meu nome é Paulo Rogério Costa, sou médico ortopedista, especializado em cirurgia da coluna vertebral. E eu venho aqui hoje conversar um pouco com vocês a respeito de uma doença bastante comum na população, que é a hérnia de disco. Todo mundo já ouviu falar em hérnia de disco. Muita gente tem hérnia de disco, muita gente pensa que tem hérnia de disco e na verdade não tem. Então eu venho hoje aqui conversar um pouco com vocês a respeito de um termo novo dentro da nossa especialidade, que é a discopatia. Alguém já ouviu falar sobre discopatia? Provavelmente não. Então, discopatia é o início do processo de envelhecimento do disco e ele pode ocorrer de maneira muito precoce e é condicionada por fatores genéticos. Não foi um trauma, um acidente, uma queda que causou isso. Simplesmente você pode ter uma discopatia aos 12, aos 13, aos 14, aos 15 anos de idade, ter sintomas em qualquer fase da vida e essa discopatia se apresenta geralmente em dois discos, geralmente nos discos mais baixos da coluna lombar. Todo mundo já teve uma dorzinha na costa, passou um dia, dois, passou. Entretanto, essa doença ela consegue fazer com que esse sintoma seja um pouquinho mais grave, um pouco mais repetitivo durante a vida. Começa a atrapalhar e é o momento que você vai fazer o diagnóstico e identificar que você realmente era portador de uma doença genética que degenerou um pouco o disco da coluna vertebral. Mas o que é realmente o disco e o que é realmente a hérnia de disco? Aqui eu tenho uma representação esquemática de um segmento da coluna lombar. Eu tenho aqui uma vértebra, esse branco é o osso, essa parte aqui é o disco. O disco é uma estrutura de cartilagem, semelhante à cartilagem da orelha, só que um pouco mais rígido, um pouco mais duro. Esse disco ele é responsável pela mobilidade da coluna. Se não tivéssemos esse disco, não conseguiríamos nos movimentar. Então,
Então, basicamente, uma vértebra em cima da outra e o disco serve para poder propiciar essa mobilidade para frente, para trás e para os lados. Infelizmente, esse disco ele convive muito próximo a uma estrutura neurológica, é o canal medular. Do canal medular eu tenho nervos que vão para as pernas, aqui na lombar. Obviamente, nos segmentos de cima da coluna eles vão para outros locais. Como aqui na lombar é mais comum acontecer as discopatias e as hérnias de disco, a gente vai se concentrar mais nessa região. Pois bem, o que acontece? Isso é um disco normal, ele é rígido na parte externa e ele é mole na parte central. As pessoas que têm uma predisposição genética a ter hérnia de disco, elas vão criar um trajeto entre o miolo, o meio do disco e as extremidades. E o disco começa, teoricamente, a vazar. Por isso que o nome é hérnia. Quem já teve hérnia umbilical, hérnia inguinal, hérnia de hiato, sabe muito bem do que eu estou falando. Hérnia é quando uma estrutura do organismo deixa aquele local normal onde ela deveria estar e invade um outro local. Isso chama hérnia. Basicamente, o que eu quero que todo mundo compreenda é isto aqui. A hérnia de disco causa sintomas nas pernas porque o disco invade um espaço em que o nervo deveria estar sozinho. Você compara esse nervo fininho e esse nervo um pouco mais grosso. Esse nervo está inflamado, porque eu tenho uma estrutura aqui que não é para estar nesse local. E durante a movimentação diária, durante as nossas atividades, há uma compressão que machuca esse nervo aqui nessa região. Compare com outro nervo que é fininho, porque aqui não tem nada além do próprio disco. Então o movimento vai acontecer sem haver dor. Agora vamos conhecer o que é esse termo, o que é discopatia e o que é hérnia de disco. Na prática, no exame de ressonância magnética, nós vamos conhecer a diferença entre essas duas doenças e saber por que se tem que tratar uma para que não se transforme na outra. Essa é a discopatia, que muita gente não conhece e que eu quero, a partir de hoje, conversar com vocês a respeito disso, com um pouquinho mais de conhecimento. A discopatia é mais comum do que a hérnia de disco e ela tem que ser tratada antes que ela evolua. Quando eu tenho uma discopatia, eu tenho um disco que está no seu lugar, ele não invadiu outras estruturas, só que ele é um disco escuro, desidratado, um pouco mais duro e é doloroso, é um disco que dói. Durante os movimentos ele vai causar dor, vai causar algum tipo de transtorno, entretanto esse transtorno vai ser causado somente na coluna. Isso aqui, se não tratado, evolui a isso. Aqui nós temos uma hérnia de disco no mesmo paciente 1 ano após o diagnóstico. Basicamente o que foi feito? Não houve tratamento aqui e a doença evoluiu. O ligamento que segura o disco ele abriu e o disco invadiu o canal medular, que é essa estrutura. Isso é medula e aqui são os nervos que descem em direção à perna. Isso é uma situação bastante dolorosa e geralmente é aguda. Acontece o trauma durante flexão. Isso é muito comum. É um jarro que você vai pegar, é um seu filho que você vai pegar no chão, é um móvel, um sofá, qualquer coisa. Todo mundo me conta que foi pegar alguma coisa no chão e sentiu a dor. Basicamente foi a hora que o disco invadiu o canal e comprimiu as estruturas nervosas. Então isto aqui está acontecendo nesse paciente e do outro lado nós temos uma imagem bem pior. O disco saiu de dentro do espaço onde ele estava, você compara com esse que é mais alto, é como se ele tivesse sido espremido e o conteúdo dele passou para dentro do canal e está comprimindo estruturas nervosas. Isso é uma hérnia de disco, enquanto isso é uma discopatia. Entretanto, isso é uma situação que tem tratamento. Com toda certeza, hoje a medicina evoluiu. Aqui na nossa cidade nós temos inúmeros profissionais ortopedistas especializados em cirurgia de coluna, neurocirurgiões especializados em cirurgia de coluna, que conseguem com facilidade resolver esses problemas antes deles piorarem. Tá? Hoje em dia a gente fala em tratamento seriado, que consiste em 3 etapas básicas. A primeira, no início do problema, na discopatia, é um tratamento clínico medicamentoso associado a uma reeducação ergonômica postural. Todo mundo tem uma postura ruim. Hoje em dia todo mundo usa muito celular abaixado, todo mundo trabalha sentado, quem é motorista, enfim. Cada profissão tem o seu risco ergonômico, ele tem que ser tratado para que isso não piore de sintomas e não evolua em doença. Basicamente, as 3 etapas de tratamento têm que ser seguidas e
Uma vez que o tratamento medicamentoso e a reeducação ergonômico-postural não trouxe nenhum benefício, você vai passar para o tratamento percutâneo antes de decidir tratamento cirúrgico. Mas o que é esse tratamento percutâneo? São as chamadas infiltrações. Hoje são largamente utilizadas pela nossa especialidade e elas têm provado que estão tendo benefícios para os pacientes com hernia de disco e muitos deles, em torno de 70%, acreditem, 70%, não estão mais necessitando de tratamento cirúrgico. E sobre a cirurgia de hernia de disco, todo mundo tem um medo dessa cirurgia, pensam que é uma cirurgia absurdamente arriscada e eu estou aqui para dizer para você que não é verdade isso. A medicina evoluiu, nós temos hoje técnicas muito mais precisas e muito menos invasivas para tratar a hernia. Então, já aprendemos hoje o que é a discopatia. Eu convido todos vocês que sentem dores lombares, que têm dor na coluna e radiação dessa dor para a perna, a procurar um especialista e ver o diagnóstico correto, iniciar seu tratamento, porque isso tem cura sim, tá? Ela é fácil, não tem muito mistério para tratar isso. Você precisa ter qualidade de vida, você merece ter qualidade de vida e nós temos como resolver isso aqui na nossa cidade com toda certeza. UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia. Dispomos de uma equipe de profissionais especializados e aparelhos modernos para exames e cirurgias. A UDI Oftalmo oferece um atendimento personalizado e procedimentos médicos de alto padrão. UDI Oftalmo, visão em tudo que faz. Unidades Medical Jaracati e Quatraque. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night alone. If you feel like letting go. When you think you had too much of this life. Hold on. Hold on. You are not alone. Hold on. Todas as semanas nós temos aqui no programa Espaço Saúde vários quadros. E hoje, no quadro Seu Sorriso, nós temos a presença da cirurgiã dentista Renata Farias e o que está em pauta é disfunção temporomandibular. Acompanhe! Olá, eu sou Renata Farias, sou cirurgiã dentista e estou no programa Espaço Saúde para falar sobre DTM, ou disfunção temporomandibular. Muitas pessoas hoje em dia nos procuram reclamando de disfunção temporomandibular, ou dores na TM, nas articulações, dores de cabeça, nos dentes. Mas o que é disfunção temporomandibular? Bem, a disfunção temporomandibular é uma das desordens musculoesqueléticas que envolve o sistema estomatognático. Ela é uma desordem de origem multifatorial, está relacionada com problemas de origem odontológica, mas também com problemas sistêmicos, como infecções, estresse, ansiedade, nervosismo, hábitos parafuncionais, problemas musculares. E o nosso dia a dia está totalmente relacionado com problemas que nos levam ao cansaço, ao estresse, aos hábitos rotineiros, ao hábito de apertar os dentes, ranger os dentes, por exemplo. E vai gerar uma série de consequências que vão sobrecarregar o nosso sistema estomatognático, gerando dor de cabeça, limitação de abertura, traumas, às vezes até desgaste dental, perda do dente, mobilidade. Um outro fator muito associado às disfunções temporomandibulares é o incremento da tecnologia. Hoje em dia nós vivemos no celular, com hábitos direto de estar apertando o botãozinho,
postura inadequada, deitado na cama, ninguém mais lê livro, a pessoa quer ler agora em tablet, em iPad, ou no próprio celular, então fica deitado, inclinado, postura incorreta de sono, postura incorreta para trabalhar, para estudar, o aluno fica na cadeira sentado, todo inclinado, ele causa hábitos e pressões na mandíbula, na articulação, na toda a cintura escapular, na cervical, ele vai gerar dores de cabeça, vai gerar estalido, hábitos diferentes do tradicional. E essa consequência de microtraumas, ou seja, de traumas que são repetidos diariamente, vão gerar problemas, não só na nossa área orofacial, como no corpo como um todo. Então, todos esses fatores colaboram com o aumento das dores e das disfunções temporomandibulares. Pois, como a disfunção temporomandibular ela é multifatorial, também vai precisar de uma intervenção multidisciplinar. Então, nem sempre, somente o dentista vai atuar. Uma das consequências da TM é o bruxismo, muito conhecido, muito comum hoje em dia. Mas o que seria esse bruxismo? Bem, o bruxismo é um hábito parafuncional causado pelo estresse, pela nossa ansiedade, pelo nosso dia a dia muito atribulado. É muito importante controlar, saber identificar o que está nos levando ao estresse, ao nossa tensão emocional, para tentar controlar e também fazer outras atividades que possam descarregar esse nosso estresse, como por exemplo, atividades físicas, pintura, um tipo de artesanato, uma leitura, estar com os netos, brincar com os filhos, fazer algo que nos tire do dia a dia, que quebre um pouco a nossa rotina e nos leve ao bem-estar e ao prazer. Outra consequência das disfunções temporomandibulares é o deslocamento de disco, os travamentos mandibulares. Algumas vezes os pacientes chegam em nosso consultório super preocupados, porque tiveram um deslocamento mandibular, não conseguiram voltar a fechar a boca ou não estão conseguindo abrir mais do que 20 milímetros e acham que vão ficar com essa consequência para o resto da vida. Muita calma nessa hora. Dá para ser tratado a tempo. Muito importante, no primeiro episódio de deslocamento, procurar o dentista o mais rápido possível. Dá para recuperar e evitar ter outras consequências. Uma das principais causas dos deslocamentos de disco são os hábitos parafuncionais do tipo microtrauma, ou seja, aqueles pequenininhos que ocorrem todo dia. Roer unha é um deles, mascar chiclete com frequência. Existem pessoas que passam o dia inteiro mascando chiclete. Assim como o hábito de pressionar a mandíbula. Muitas vezes nós passamos muito tempo estudando ou lendo com a mão apoiada sobre a mesa e o cotovelo apoiado sobre a mesa e a mão no queixo. Esse hábito, essa pressão contínua faz com que ocorra uma pressão negativa na articulação e ocorra um deslocamento do disco. Em relação ao tratamento, como as disfunções temporomandibulares não apresentam uma causa específica, uma causa padronizada, ou seja, cada paciente possui um mix de fatores que podem estar gerando sua disfunção, o tratamento vai ser direcionado para cada caso. Existem pessoas que nós vamos precisar indicar, por exemplo, uma placa para diminuir a intensidade do bruxismo ou para preservar os dentes já desgastados. Existem pessoas que nós vamos indicar um ajuste oclusal. Existem pessoas que será indicado para fazer um acompanhamento com um fisioterapeuta. E assim por diante. Existem várias causas diferentes e, consequentemente, vários tratamentos diferentes. O importante é atingir o paciente como um todo. É fundamental entender que a prevenção sempre será o melhor remédio. Portanto, reforço a importância de você procurar o seu dentista a cada 6 meses e avaliar como está a sua saúde bucal. Espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês. Agradeço ao programa Espaço Saúde e à apresentadora Jaciene Dias e até a próxima. A gente vai para um breve intervalo e na volta você vai conferir o bate-papo que tive com o presidente do Conselho Regional de Odontologia, Dr. Rafael Nunes. UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia. Dispomos de uma equipe de profissionais especializados e aparelhos modernos para exames e cirurgias. A UDI Oftalmo oferece um atendimento personalizado e procedimentos médicos de alto padrão. UDI Oftalmo, visão em tudo que faz. Unidades Medical Jaracati e Quatraque. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along
Hold on. Hold on. You are not alone. Hold on. O nosso entrevistado desta semana é o Dr. Rafael Nunes, ele que é presidente do Conselho Regional de Odontologia. E vamos saber mais detalhes de como está os 100 dias da sua administração e também de ações que são relacionadas ao profissional da odontologia. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite, estar participando aqui. É um prazer conversar com vocês todos. Agora, doutor Rafael, como eu falei, como está os 100 dias, né? São 3 meses à frente aqui da entidade. Como é que está esse trabalho? Pois é, nós entramos aqui no dia 17 de março de 2019, após uma eleição em janeiro, e está sendo muito interessante, proveitoso, porque nós estamos aqui lutando para ter uma odontologia mais ética, mais séria e mais respeitada no Estado. E estamos conseguindo bons resultados em tão pouco tempo. Agora, como é o trabalho do Conselho hoje aqui no estado do Maranhão? Bom, o Conselho, essencialmente, ele é um órgão fiscalizador, tá? Porém, nada impede do Conselho brigar por outras coisas além de fiscalizar o dentista. Então, nós estamos lutando contra profissionais que estão recebendo pouco, estão entrando em concursos que estão pagando muito pouco nos editais, então nós já conseguimos anular concursos públicos, nós já estamos em audiência com promotores do município de algumas cidades do estado do Maranhão, lutando por uma igualdade salarial de forma melhor entre os profissionais da área de saúde. Quando você fala na questão da fiscalização, a gente pensa primeiro logo naqueles profissionais que estão realizando o trabalho como dentista e que, na verdade, não são dentistas. O que o CRO tem feito a respeito? Então, esses falsos dentistas, que se dizem dentistas sem estar devidamente registrado no Conselho e feito um curso de odontologia, eles têm que acabar. Então, nós precisamos uma parceria com a Polícia Militar, Ministério Público, porque isso é exercício ilegal da profissão. E exercício ilegal da profissão, em qualquer profissão, ela é crime. Então, nós estamos lutando contra isso, nós estamos com denúncias, estamos averiguando, fazendo levantamento, fazendo a parceria com a Polícia Militar, pedindo apoio da Polícia Militar, porque se a gente chegar lá e o dentista, ele efetivamente é um falso dentista, ou de vulgo protético, que falam, mas o protético ele também é registrado no Conselho, mas ele não pode atender paciente, ele sai de lá preso. Então, automaticamente, ele já vai com a Polícia Militar para a delegacia. E tem muitos casos aqui no Maranhão? Sim, o Maranhão é um dos estados que tem muitos casos de exercício ilegal de profissão, principalmente no interior do estado, onde se acha que não tem fiscalização, mas nós vamos chegar até lá. Estamos recebendo muitas denúncias do interior do estado, nós já estamos organizando para ir nessas cidades. Em São Luís também temos denúncia e o importante é você que está escutando a gente, está nos assistindo nesse momento, você tem que tomar o cuidado. Toda vez que você for um dentista, veja se ele está devidamente registrado no Conselho. Se ele não estiver registrado no Conselho, não faça tratamento com ele. Muita gente pensa que a odontologia é algo simples, porém a odontologia é muito complexa e, principalmente, ela cuida da sua saúde. Então, muitos malefícios podem vir a acontecer se você vai no dentista que ele não tem a capacidade técnica de te atender, que é um prático, não pode fazer isso. Agora, uma outra coisa que a gente tem visto também, eu até vi em algumas redes sociais, a questão de profissionais da área da saúde fazerem sorteios de procedimentos. Isso é errado? Muito errado. Tá? Isso já era proibido pelo Código de Ética, não teve alteração com relação a isso, continua sendo proibido. A gente está recebendo muitas denúncias com relação a isso, ou fazendo desconto de um determinado mês ou de determinada época do ano. Isso não pode acontecer. O cirurgião dentista ele não pode mercantilizar a odontologia. Tá? A odontologia, dentro do seu consultório, você vai aplicar o preço que você quiser, a sua tabela de preço. Mas você mercantilizar em sua rede social, mercantilizar em Instagram, Facebook, Twitter, televisão, rádio, não pode. Tanto que o CRO Maranhão,
o CRO Pará e o CRO Minas Gerais entraram com ação contra uma franquia que ela fez uma mercantilização dentro do Big Brother Brasil. E isso não pode, oferecendo descontos, oferecendo coisas que isso mercantiliza. E o paciente ele tem que ter o respeito, o dentista tem que respeitar o paciente e tratar o paciente como deve ser tratado. Um paciente de forma honesta, de forma correta e ética. A publicidade é permitida, desde que siga algumas regras. A publicidade do procedimento é permitida, mas a divulgação de preços não. Tá? Então, aquele atendimento, você cobra consulta? Não, ou então divulgar, consulta, avaliação gratuita, avaliação sem compromisso, esse tipo de coisa, não pode ser divulgado, até porque a gente sabe que o dentista ele passou durante muitos anos na faculdade, gastou com materiais, gastou para ter o conhecimento técnico que ele tem e, obviamente, ele tem que cobrar a consulta esse conhecimento que ele adquiriu. Doutor Rafael, o curso de odontologia tem sido muito procurado no estado? Sim, o curso de odontologia tem sido muito procurado. Hoje nós temos faculdades em São Luís, em Imperatriz e em Caxias, com o curso de odontologia, então é um curso ascendente, tem espaço de mercado para todo mundo, então dá para você fazer o curso de odontologia e ter sucesso. Tá? Nós temos, pensando que em outras profissões, temos muito mais faculdades e muito mais gente no mercado e continuam entrando muitas pessoas na faculdade, assim vai ser o curso de odontologia e com certeza temos espaço para todo mundo no mercado de trabalho. Agora, não é só querer entrar, é também ter vontade e vocação, seria isso? Sim, o curso de odontologia ele tem que ter uma habilidade manual muito boa. Então, se o acadêmico ele não tem uma habilidade manual, nem um olho clínico interessante, ele pode fazer a odontologia, mas não ser um bom profissional e acabar se frustrando e tentando mudar de curso. Muita gente faz odontologia porque tem familiares que são dentistas ou amigos que estão fazendo e acabam no meio do caminho se frustrando. Mas a gente tem que ter habilidade manual que pode ser treinada durante o curso e a gente tem que se dedicar. Quais são os projetos e os desafios do Conselho até o final do ano? Bom, nós temos uma meta, na verdade, que é unir a classe. Tá? A gente teve durante um tempo uma classe bem desunida e um conselho não atuante para unir essa classe. Então, o conselho hoje, nessa gestão, ele está focado nisso, focado em unir essa classe e que a classe compre a briga pela melhoria da classe. Então, o conselho está fazendo o papel dele, está buscando parcerias, buscando apoio político, estamos lutando em prol da classe e a classe precisa comprar essa ideia também, então nós temos esse desafio de efetivamente unir de novo o conselho com toda a classe odontológica. Doutor Rafael, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Muito obrigado, agradeço e o conselho está de portas abertas, tanto para vocês quanto para vocês profissionais, estejam à vontade de estar aqui com a gente. E a gente vai ficando por aqui, mas na semana que vem estamos de volta aqui na Band Maranhão. Lembrando que é sábado, às 9h30 da manhã, canal 15.1. E se você está em outras cidades do estado, basta ligar no 27.1. E outra coisa, acompanhe a gente pelas redes sociais, deixe suas sugestões para as matérias que você quer assistir aqui no programa. Semana que vem estaremos de volta. Até lá! Programa Espaço Saúde. Um oferecimento. UDI Oftalmo. Centro de Excelência em Oftalmologia.